Você acha que, sob a égide da lógica do sistema capitalista, é possível fugir dessa lógica? Isso que eu estou falando é quase um truísmo, porque também, se for um outro modelo, você também não fugirá dele. No caso do Brasil, ele se alinha a essa lógica. É um país que está ao lado do bloco capitalista, direito de propriedade, a riqueza, etc. Isso está inscrito na nossa Constituição. Uma coisa que desde cedo na minha vida me preocupou, quando comecei a fazer movimentos sociais, é exatamente isso: como o sistema tudo absorve e transforma mesmo as causas mais nobres em causas que visam sempre a apropriação da mais-valia por parte dos agentes que se dizem representantes dessas causas. Aliás, esse foi tema do meu último pós-doc, feito na Universidade Columbia, em Nova York, em 2002, vim para lá. Quer dizer, para onde está indo o recurso que a cooperação internacional injeta nas causas dos movimentos sociais? E eu fazia uma comparação entre Estados Unidos e o Brasil. Para onde está indo esse investimento? A chamada cooperação internacional é o conjunto de instituições estatais, paraestatais e privadas montados a partir de Bretton Woods, a partir do crash da Bolsa de Nova York em 1929, criou-se esse sistema capitaneado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o N, e também o Fundo Monetário Internacional e outras instituições congêneres. A partir daí, uma série de fundações também foram criadas, fundações privadas como Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Kellogg, Oxfam no Reino Unido, Pão para o Mundo, acho que é na Itália, não, na Alemanha, enfim, uma série, e também o bloco dito socialista também criou as suas instituições de fomento e de apoio a essas causas. A minha pergunta na pesquisa é: para onde está indo esse dinheiro, principalmente depois da redemocratização no Brasil, e principalmente no Brasil? Existe hoje uma série de instituições que abraçam causas LGBTQI, causas de movimento feminista, causa do movimento negro, enfim, causa de diversos estratos sociais que historicamente são violentados nos seus direitos, discriminados nos seus direitos. Então, desde pelo menos a redemocratização do Brasil, ou um pouco antes, essas instituições enviam recursos para universidades brasileiras. Muitas universidades recebem esse recurso exatamente para promover a ascensão dessas camadas sociais ou desses grupos subrepresentados em esferas de poder, nos meios de comunicação, etc. Seja organizações ditas não governamentais, porque também a lógica capitalista criou o chamado terceiro setor. E esse terceiro setor, porque tem um primeiro setor, né, que é o governo, o segundo setor, que é o setor privado, e as organizações não governamentais que fazem parte desse terceiro setor. Essas entidades também recebem recursos e, entretanto, eu estou na lida há mais de 30 anos, né, e o discurso proferido hoje, eu estou falando particularmente do movimento negro, né, que eu faço parte há muito tempo. O discurso proferido hoje é o mesmo de 30, 40, quando eu comecei a lutar, quando eu comecei a tentar contribuir para a superação disso. Ou seja, a situação social do negro no Brasil, negro e negra, enfim, da comunidade negra, parece, por esse discurso dessas lideranças, desses que se falam representantes do movimento, parece que não se alterou. Entretanto, foram injetados recursos, uma soma, eu já pesquisei sobre isso, aliás, o meu projeto é sobre isso, uma soma nada desprezível. Então, o que é que acontece hoje? E as redes sociais vieram potencializar exatamente a busca por parte dessa liderança da mais-valia.
Afinal de contas, eu crio um canal, começo a falar, bater, olha aí a situação como está, o negro continua sofrendo, é vítima e de fato isso ocorre. Mas o que eu quero é mais like no meu canal, o que eu quero são mais seguidores no meu canal, porque aí eu chamo a atenção exatamente de empresas privadas que começam a investir no meu discurso, sem alterar a real situação daqueles que eu digo representar. Então a minha pergunta foi exatamente essa, a pergunta da pesquisa foi exatamente essa. Ora, vou dar o exemplo, George Floyd foi assassinado aqui também, lá no Rio Grande do Sul, no mesmo período, um homem foi também, um homem negro foi assassinado, e com a repercussão que essas mortes tiveram no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque as redes sociais potencializam isso, alguém filmou, colocou no YouTube e isso se espalhou como um rastilho no mundo todo, aquela violência praticada, no caso George Floyd pela polícia, no caso aqui do Carrefour, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por agentes de segurança. Então o que fizeram essas empresas, essas grandes empresas? Nos Estados Unidos foram investidos só uma fundação, Open Society, que pertence a um dos maiores especuladores do mundo, George Soros. Só essa instituição destinou para os movimentos sociais, movimentos negros e para o Me Too, porque Me Too é um... Me Too não. Me Too também recebe, na verdade, aquele Black Lives Matter. Só Open Society investiu 400 milhões de dólares em doações para promover o movimento, o combate ao racismo, movimentos sociais lá nos Estados Unidos. Somente Open Society. Aqui no Brasil, mesma forma. Transformaram a morte do sujeito lá em Porto Alegre também num negócio. Quem transformou? Quem transformou foi exatamente essas lideranças do movimento social, do movimento negro, que diz, olha, é preciso investir. Então se cria. Inclusive, hoje existem assessorias, né? Assessores para essas empresas que querem melhorar a sua imagem, assessores negros, alguns até se tornam ministros da República, que começam, tem padres envolvidos, né? Tem freis envolvidos, então transformam a morte do sujeito em um negócio. De repente o Carrefour assina um TAC, termo de ajuste de conduta, né? E faz doações assim de milhões, no caso do Brasil, milhões de reais também, seja para os familiares, sejam para essas entidades que começam a pressionar, eu diria até que assediar esses grandes grupos capitalistas internacionais, como é o Carrefour, né? Uma rede de abastecimento que existe no mundo todo, e a rede melhora a sua imagem. Então tome aí doações, doa para projetos, doa para causas, doa bolsas, e o movimento negro, né? Então se enquadra. Aqui também na Bahia, o Carrefour acabou de assinar também um TAC, um termo de ajuste de conduta, por conta de 2 rapazes que foram entregues à morte pelos seguranças do Carrefour. No caso, a empresa Carrefour também tem outras marcas, como é Atacadão, Atacarejo, né? O Santos Clube, mas no caso aqui em Salvador foi o Atacadão, Atacarejo, que aqui uma das lojas em que ocorreu esse episódio trágico do assassinato de 2 consumidores que ali estiveram, pegaram coisas, foram detidos pelos seguranças, depois foram torturados e entregues a lideranças marginais da comunidade em torno, com quem os seguranças tinham contato. E os rapazes foram assassinados. E o fato concreto é que agora essa rede, a Atacarejo, que é do Carrefour, também assinou um termo doando milhões de reais, sejam os familiares, sejam para causas difusas, né, do movimento social, do movimento negro aqui no Brasil e na Bahia, com, claro, a intermediação do Ministério Público, da Defensoria Pública, etc. A questão não é somente essa, de fato essas empresas têm que ser punidas. A minha questão principal, e que ainda continua sem resposta, e eu estou investindo na pesquisa, é para onde está indo tanto recurso? E por que, apesar desse investimento pesado por parte da chamada cooperação internacional,
as lideranças dos movimentos sociais continuam repetindo a mesma história que eu ouvia quando ainda estava saindo da casca do ovo. Né? Os negros são os principais alvos da violência, são os que mais são assassinados, o Brasil é um apartheid, pior do que a África do Sul, o Brasil é a 8ª economia mundial, né? As mulheres são as maiores vítimas, a comunidade LGBTQI aqui se mata mais do que em qualquer outra parte do mundo. Sim, mas o que está sendo feito com esse investimento? Eu tenho uma suspeita. Esses que se dizem representantes dos movimentos sociais, sejam nas redes sociais, sejam nessas ONGs, eles se apropriam também. Quer dizer, eles transformaram a causa nobre do movimento social, né, numa mercadoria e extraem daí a sua mais-valia. Todos nós, ou todos eles, o que querem de fato é se dar bem. Se a situação fosse resolvida, essa situação calamitosa desses setores subrepresentados, digamos se o cometa Halley passasse e trouxesse influências, energias positivas e deixasse de existir no Brasil o racismo, o feminicídio, a transfobia, LGBTQI-fobia. Imagine de onde esses porta-vozes iriam extrair o seu ganha-pão.